right down off of your feet. Sofri, chorei largado e eu não te esqueci, não, não, não. O que é isso, amor? Você não vai cantar pro pessoal? Não. Você tava aqui cantando comigo, Não, dançando mas e tal? as pessoas em casa não. Vocês estão vendo, né? Não gosto Melhor, não, é melhor poupar elas desse desastre. do momento? É. Ah, então beleza. Fala pessoal, voltando com mais um Faca, segunda-feira, com muita energia, né? Tudo bom? Tudo e você? Muito bem. Muito bem? Muito bem. Passou bem o fim de semana? Passamos, né? É, comeu muito bolo gelado ainda? Comi muito bolo gelado. Tudo aqui. É? Que bom que você aproveitou o bolo da açúcar. Bom, Né? a Su cozinha muito bem. E vocês aí em casa, testaram alguma receita? Fizeram alguma coisa? Se fizeram, manda foto pra gente. A gente curte, a gente divulga. É muito bom saber o que vocês estão fazendo nas receitas do Facas, a gente fica muito feliz com isso, né, Laísa? E pra quem não acompanhou, redemarcosul.com.br/entre facas e beijos, vocês podem acompanhar a receita do bolo gelado ou de qualquer outra receita por lá. O que você vai fazer hoje? Eu vou fazer hoje um cupcake que eu aprendi a fazer por causa da minha madrinha, que é a tia Geisa, que não pode comer glúten. Então, eu vou fazer um cupcake sem glúten. Eu vou fazer em formato de cupcake, pequenininho, pra ficar mais charmosinho, mas você pode fazer em formato de bolo também. Sempre que tem as coisas lá em casa, Natal, aniversário, Páscoa, eu faço esse bolo porque ela pode comer. E ele é super fácil de fazer e é com ingredientes bem simples. O maior problema de fazer receita sem glúten é que geralmente você tem que usar ou a farinha de arroz ou a farinha especial sem glúten. E são duas farinhas que a gente não encontra tão fácil. A farinha de arroz agora até você consegue achar no mercado. Não dá pra fazer tipo com farinha de abóbora, farinha de berinjela, farinha Não, dá, Adri. Só que são Aí vai ficar com farinhas... bolo de berinjela. E além disso, são farinhas difíceis de encontrar, que você só acha no mercado municipal ou em lojas específicas de produtos naturais, etc e tal. Entendi. Então essa daqui é uma receita bem fácil, que a maioria das coisas a gente já tem em casa e fica bem gostosinho. E daí dá pra fazer umas variações e tudo mais. Então eu vou falar os ingredientes primeiro do cupcake e a cobertura eu vou fazer uma cobertura super simples, mas que é muito genial, que você pode usar pra rechear bolo, pra decorar bolo, mas eu vou fazer a cobertura aqui também. Então, pra esse cupcake a gente vai precisar de ovos, açúcar, amido de milho e fécula de batata. A fécula de batata você encontra, nem sempre tem no supermercado, mas tem na maioria dessas lojas, até empórios, essas coisas sempre tem essa fécula, ela é bem facinho de achar, não é igual a farinha sem glúten, que geralmente só tem em lojas de produtos especializados para pessoas celíacas ou intolerantes ao glúten. Então aqui a gente vai colocar os ovos. Eu vou fazer uma receita bem pequenininha aqui no programa, porque eu vou fazer só alguns cupcakes, mas a receita que eu vou colocar no site é uma receita grande para você fazer bolo. Para vocês terem ideia, eu tô fazendo 1/5 da receita, então ela rende bastante, ela rende um bolo grande. O único inconveniente dessa receita, desse bolo, é que ele não fica com uma estrutura 1/5. Um quê? A receita que eu vou pôr no site vai 10 ovos, aqui eu tô usando 2, entendeu? 1/5. Ah, ok. O único inconveniente é que como essa massa não tem glúten, ela não tem tanta sustentação. Então, você não pode fazer um bolo muito alto, com muitas camadas, porque ele vai ceder, porque ele não aguenta o peso de uma camada em cima da outra e nem de um recheio muito pesado. Então, por isso que eu gosto de fazer os cupcakes, porque eles ficam bem bonitinhos na forma. Eu vou colocar aqui também o açúcar e eu vou levar para esquentar em banho-maria até ficar morno. Não pode esquentar demais para não cozinhar os ovos. E nem esquentar de menos. E nem ficar frio. Então quando tiver na temperatura do corpo, que são uns 37, 38 graus, já tá bom. Para você saber se ele já tá na temperatura certa, você coloca o dedo aqui dentro e vê se ele já tá morninho. Se ele estiver morninho, já é o suficiente. Sofri, chorei largado. Você é cantante hoje, né? Eu tô, tem que ter alguma coisa que energize esse lugar, né?
E eu não te esqueci, Então, de tempos em tempos, você coloca o dedo pra sentir se ele já tá mais ou menos na temperatura do corpo. E aqui eu tô batendo sempre porque já vai incorporando ar, mas você pode só mexer também com uma espátula e daí depois você incorpora o ar na batedeira. Aqui já tá morninho, eu vou tirar do fogo e vou levar pra batedeira. Me alcança o pano, por favor, que tá meio quentinho. Eu pego pra você. E aí a gente vai colocar na batedeira direto. E eu vou bater isso daqui até ficar bem fofinho e bem clarinho. Bem firmino. Bem firminho. Aqui, Olha, ficou bem firmino, né? bem firme, bem fofinho. O Firmino sumiu da nossa cozinha aqui, hein? E aí a gente vai A gente colocar... chamou o exterminador de fantasma, né? Os Ghostbusters, chamado Gelson. A gente vai colocar aqui o amido de milho. Eu prefiro peneirar para não ficar nenhuma bolinha, porque essa massa, como ela é tem bastante ovo, se você não peneira, às vezes fica as bolinhas e fica até difícil de Não misturar pode depois. diluir então na água esse amido aí. Não, esse você joga direto na massa. E aí a gente peneira bem aqui a fécula e o amido. Ótimo. E a gente vai misturar com uma espátula. Não pode misturar com o fouet, senão você vai acabar quebrando as bolinhas do ovo e vai ficar um bolo muito seco. Então a gente dá uma misturadinha até não ter mais pedacinhos de amido e de fécula aparecendo. E eu vou colocar aqui nessa forminha. Ela vai, esse Formina? bolinho... forminha. Esse bolinho ele vai crescer, mas ele, do mesmo jeito que ele cresce, ele baixa depois, porque ele não tem fermento, não tem farinha. Então você tem que deixar a forma um pouco mais cheinha para não ficar um buraco aqui no meio. Aqui, Baixo, cima, baixo, cima. deixa eu já mostrar pra vocês. Em cima, em cima. Eu tenho um pouquinho dessa massa. Pra você fazer essa massa de chocolate, você coloca um pouquinho de cacau em pó, mas tem que ser cacau mesmo. Não pode ser o achocolatado, ele tem glúten. E o chocolate em pó, ele vai ficar muito clarinho. Então é melhor eu colocar o cacau em pó de verdade mesmo, cacau 100%. Huevos. A gente coloca um pouquinho de cacau em pó. O bom do cacau em pó é que ele dá uma firmada na massa também. Então a massa ela fica mais ela se sustenta melhor. A gente dá uma misturadinha aqui. De flocos. Sorvete. Ó, sorvete. De flocos. E aí a gente tem também a massa de chocolate. O meu forno já tá pré-aquecido, 180 a 190 graus, e eu vou levar isso daqui pra assar por uns 10 minutos. É rapidinho, vocês têm que tomar cuidado para não assar demais, senão ele fica ressecado. É igual um bolo normal, quando coloca um palito no centro do bolo, ele tem que sair limpo. Então, eu vou levar isso daqui pra assar, a gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho pra fazer a cobertura desse cupcake. Enquanto isso, vai lá no site da redemercosul.com.br/entre facas e beijos e confere as outras receitas. A gente volta já já. Fala pessoal, voltando agora com o segundo bloco de Entre Facas e Beijos. Hoje só um programa docinho e a Laís vai tirar o bolo no ar. Opa, ela vai tirar o bolo. O bolo tá pronto, eu já tirei alguns aqui, eu vou tirar um ali pra vocês verem como ele fica logo que ele sai do forno. Mó delícia. Esse aí que cresceu mais é o de chocolate. O de... E o que cresceu menos é o de Pega sem um chocolate. negocinho pra mim ali, Desse aqui? Isso. Então ele
ele cresce bastante, ele fica bem barrigudinho e daí depois ele começa a baixar um pouquinho, ó. Ele não vai ficar... É igual o cupcake normal, né? Mas o cupcake ele não vai pra dentro. Esse daqui ele chega até a ficar meio côncavo. Um buraquinho, porque é normal da receita, por isso que a gente sempre cobre ele pra esconder esse defeitinho que ele tem. Eu vou fazer uma cobertura muito simples, mas que é muito legal. E você pode usar ela pra decorar bolo também, como eu falei no primeiro bloco, ou pra fazer de recheio. E nessa cobertura, você pode colocar alguns saborizantes. Então eu vou fazer só com leite condensado, mas você pode colocar, por exemplo, canela, pode colocar chocolate em pó ou cacau em pó, raspa de laranja, raspa de limão, baunilha, noz moscada, o que você quiser, dependendo do bolo que você for fazer. Então, gengibre, pimenta. Gengibre, é verdade. Catrapice. Catrapice, cenoura. Não. Berinjela, abobrinha. Não combina muito. Pode colocar... Eu vou usar nessa cobertura só leite condensado. E eu vou deixar esse leite condensado bem durinho. Quando a gente faz um Firmino? mousse... Quando a gente faz um mousse de limão que é de leite condensado, a gente mistura o leite condensado com suco de limão. Daria uma boa música, né? Isso. Bate, mistura. A gente mistura leite condensado com suco de limão, porque o ácido do suco de limão endurece o leite condensado. Então essa é uma maneira de deixar o leite condensado durinho. A outra maneira é como eu vou fazer aqui, que é bater no liquidificador. Eu não tenho nada além de leite condensado aqui, ele não precisa nem estar gelado, ele pode estar em temperatura ambiente e a gente vai bater no liquidificador por 1 minuto mais ou menos. Eu acho que já tá bom. Se não tiver, a gente bate um pouquinho mais. Ó. Tá vendo? Ele fica um moussezinho. A gente vai bater mais um pouquinho, porque ele ainda tá meio molinho. Aqui, ele já tá bem durinho, então ele vira um moussezinho, tá vendo? Ó, ele não escorre da colher, ele cai em pedacinhos assim. Eu vou saborizar com um pouquinho de canela. Colocar um tiquinho de canela só pra dar um gostinho. Canela Jandira, nome da minha tia. Verdade, né? Fanzaça do programa. Dona do mel, a Piara dos Rodrigues. E aí vamos colocar uma colherada desse creminho aqui em cima. Deixar esses daqui. Outra alternativa que vocês podem fazer e que fica bem legal também. Vamos pegar aquela peneirinha. Licença. E a gente vai peneirar um pouquinho de cacau em pó. Vocês podem polvilhar também açúcar de confeiteiro, que fica uma delícia. E daí ao invés de pretinho assim, vai ficar bem branquinho. Mas eu gosto do cacau porque ele fica parecendo um veludinho. Esses bolinhos, eles duram bastante tempo. Uns 4 dias, se você colocar num potinho fechado, ele não resseca, ele fica bem úmido. E como eu falei, vocês podem usar ele para uma receita de bolo também. A única coisa é que se vocês fizerem numa forminha de papel, aquelas forminhas de cupcake, às vezes por a massa ser muito levinha, ela acaba enrugando. Então por isso que eu prefiro fazer direto nessa forminha de silicone, nesse caso é muito melhor do que fazer na forma de metal. Ou então vocês fazem numa forma, untam com manteiga e fécula de batata ou manteiga e amido de milho e daí depois vocês desenformam essa massa também. Como é uma massa que não vai leite, se vocês quiserem fazer ela sem lactose, sem glúten, aí ao invés de untar com manteiga, a forma, vocês untam com óleo. Muito bom. Bom? Então, a gente vai ficando por aqui. E se vocês perderam alguma parte da receita, é só entrar no nosso site, redemercosul.com.br/entrefacas-e-beijos. Ou então nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, tudo /entrefacas-e-beijos. Não esqueça de deixar sua mensagem, sua foto ou suas ideias pra gente, que a gente gosta muito. A gente se vê amanhã, no mesmo horário, depois do Mercosul News.
aqui na Rede Mercosul, a nossa Record News do Paraná. Até amanhã. Shoot you right down off of your feet.